aí, tudo bem? Hoje no Conferido eu vou falar sobre Transformers, o início, longa de animação que está chegando aos cinemas brasileiros agora nesse dia 26 de setembro. Se você é fã de Transformers, você pode ir de olhos fechados. Não vai de olhos fechados, senão você não vai conseguir ver o filme. Pode ir tranquilamente que você vai gostar muito dessa animação. Eu não sou muito habituado com Transformers, não assisti a animação quando eu era criança, então a minha base toda é feita em cima dos filmes hollywoodianos, né, os filmes que foram pro cinema. E essa é a primeira vez que Transformers ganha uma versão para cinema animada, então isso já é muito legal aí para quem é fã, né, poder curtir uma versão diferente aí dos seus personagens preferidos. O filme chega às telonas com distribuição da Paramount Pictures, que também produz, né, em parceria com a Hasbro, que detém os direitos aí dos brinquedos dos Transformers. A ideia agora é contar uma história de origem. Aí você deve estar se perguntando, nossa, de novo, mais uma história de origem, tudo agora tem que contar uma história de origem, eles não sabem como levar a história pra frente e tem que ficar inventando moda para poder fazer novos filmes. Olha, nesse caso aqui eu acho que foi mais que necessário, eu acho que essa história aqui vale a pena ser contada, porque eu sou uma pessoa que não sou envolvida com a mitologia de Transformers, não entendo tudo assim, né, que acontece, tem muitos nomes difíceis aí, você deve saber o que eu tô falando, é Megatron, é Decepticons, é Melocoton, todas essas coisas aí que estão no meio desse universo, e nem sempre a gente consegue acompanhar, né, eles vão falando ali num filme, uma informação ou outra que às vezes você ignora e entra no contexto geral da história para se divertir. E nos filmes de cinema que a gente já viu, né, os filmes live action, sempre tinha uma mistura de dois núcleos, era o núcleo dos Autobots e dos Decepticons, né, esses robôs gigantes, e o núcleo de humanos. Então, pra mim, pelo menos, as histórias quase nunca eram muito bem desenvolvidas ou ficava tudo muito claro, assim, tipo, eu nunca entendi muito bem, assim, eu ia ver esses filmes mais pela ação e tal, mas eu sempre achei que os dois núcleos acabavam ficando meio coadjuvantes, não tinha ninguém que você acaba entendendo, se apegando. Então, assim, o que eu tô falando é a minha experiência, que eu acredito que talvez seja de várias pessoas que vão ver esses filmes. Agora, se você conhece bastante dos Transformers, talvez nas animações tenham mais explicações, talvez pra você tudo flua muito melhor. Mas pra mim eu sempre fiquei nessa impressão. Mas aqui nesse filme não, é só focado nos robôs. Então ali a gente vai entender tudo que aconteceu antes, que leva para esses filmes que a gente já viu no cinema anteriormente. Por milhares de anos estivemos em guerra. Mas antes de sermos inimigos, éramos como irmãos. Ei, olha por onde anda. O que você disse? Ele consegue se transformar mesmo? Aí, Darkwing. Ah, não. Meu dedo se transforma. Adivinha qual? Se me permite. Então a história se passa em Cybertron, a gente vai ver o Optimus Prime quando ele ainda chamava Orion Pax e o amigo dele, que a gente conhece como Megatron, né? Dois grandes rivais aí dos filmes e das histórias dos Transformers, e aqui ele chamava então D16. Eles eram melhores amigos, praticamente irmãos, e prometiam um cuidar do outro, estavam sempre juntos, parceiros, tomavam decisões juntos, faziam tudo juntos, e aqui nesse filme eles eram mineradores, né? Bots mineradores, que ficavam trabalhando ali com um monte de outros bots que não tinham o cog de transformação, que é uma peça central, como se fosse um coração que permite que eles se transformem do modo que a gente já viu nos outros filmes, virando carros, ou tipo saindo armas, toda aquela coisa que acontece com os Transformers. Aqui eles são só robôs comuns trabalhando aí pro Sentinel Prime, que é tipo o líder deles. O Pax é um cara tipo sonhador, gosta de desbravar, entrar em novas aventuras, ele não quer ser só mais um, ficar naquele trabalho a vida inteira, ele quer ajudar o Sentinel Prime, quem ele admira muito, tal. Então ele acaba sempre tentando sair ali das minas para tentar trazer algum tipo de ajuda nesse sentido, fazer mais por todos os bots ali. Tem um senso assim comunitário, de liderança, e acredita que as coisas podem melhorar. Então ele sempre vai para a superfície para tentar ajudar nas missões, mas sempre escondido, porque ele não pode fazer isso. Ele até acaba sempre punido, perseguido ali, né, porque realmente ele está se metendo onde não deveria. E muitas vezes esse amigo dele, o D, é o cara que vai tentar cobertar, tipo, tirar ele dessas enrascadas. Mas o Pax está certo, a verdade está lá fora, como já dizia em Arquivo X, tem coisas que eles vão descobrir só quando vão para a superfície. E o Pax vai arrastar o D para essas aventuras na superfície, e não só ele, mas junto com eles vão também a Elita e o B-127, que é quem vai ficar conhecido mais tarde como Bumblebee. Pois é, a gente vai ver a origem do Bumblebee aqui também, personagem tão querido, né, que teve bastante destaque já no cinema, inclusive ganhou um filme solo com o mesmo nome. Você me protege e eu prometo proteger você. Eu sou o Pi, essa é a Elita, e este é meu amigo Steve. Eles conversam com você? Eles não são reais. Steve!
Onde você conseguiu isso? É um pedido de socorro da superfície. Fantástico! Vamos mostrar pra eles que somos mais do que os olhos podem ver. Conforme eles vão para a superfície, eu disse, a verdade está lá fora, então vai ter uns plot twists aí no meio, algumas revelações que a gente não espera. E com isso vai começar a rachar aí essa amizade, como já era esperado, né? Como a gente já sabe que é o que vai acontecer lá pra frente. Então uma revelação é feita e essa revelação vai impactar eles de maneiras diferentes. Isso é muito interessante porque a vida é assim, né? Uma informação assim tão grandiosa, que mexe com quem você é, revoltante, né? Digamos assim, pode fazer uma pessoa, por exemplo, ficar com muita raiva e uma outra de repente entrar em depressão, sei lá. Então assim, isso é mostrado aqui, essa diferença de como cada um encara essa situação, porque os dois têm o mesmo inimigo, mas abordagens diferentes de como fazer esse combate. Então a gente fica vendo aí qual que é o limite da vingança e também a diferença de inteligência emocional entre cada personagem. Não só tem esse ponto interessante, como outros elementos que a gente já viu abordados em vários filmes, mas que são empregados de uma maneira bem legal aqui nessa história, como por exemplo também o fato de você dar poder a alguém e o poder mudar a pessoa, né? Dizem que você dá poder e aí você vai ver quem ela realmente é. Se a pessoa vai continuar humilde, tranquila, ou se ela vai achar que é melhor que os outros, vai usar aquilo de uma maneira megalomaníaca. Então tem isso aqui também. E um paralelo muito interessante sobre a transformação, porque a gente está vendo um filme de Transformers, né? Robôs que se transformam em outras coisas, com realmente a transformação do caráter. Então você pode se transformar ganhando maturidade, você vai melhorar como pessoa, ou de repente não, aquilo pode te tornar um vilão, né? Você pode virar uma pessoa amargurada. Então assim, as transformações realmente do ser humano, que aqui no caso são os robôs, mas a gente vê toda essa mudança de personalidade, o caráter dos personagens, né? Então a gente tem realmente a transformação não só física, mas de quem eles são. Santo Prime! Vejo a força deles em vocês. Os cogs deles vão acessar o seu potencial máximo. Podemos nos transformar agora. Como a gente usa essas coisas? Minha cabeça! E como vão usar esse poder? É com vocês. Então volto a dizer o que eu estava comentando ali no começo, que aqui a gente tem todo esse aprofundamento na história, a gente entende melhor essas coisas que acontecem, diferente dos live actions, que por mais que seja legal ver eles aqui se misturando no nosso mundo e tal, eu acho que realmente tudo ficava bastante superficial. Hoje eu posso falar que realmente eu entendo, né, finalmente, qual que é toda essa treta entre os Autobots e os Decepticons. Apesar de termos o Michael Bay de volta aí como produtor dessa animação, a gente não tem aqui tantos carros e tantas explosões como nos outros filmes, mas nem por isso o filme deixa de ser super legal, cheio de ação e de cenas bem espetaculares. Quem foi responsável pela a animação foi a Industrial Light Magic, que é aquela empresa de efeitos visuais do George Lucas. A gente tem aqui o Steven Spielberg como produtor executivo também. E o filme todo em geral é bem bonito de se ver, eu acho que é bem legal, é um universo super bem construído. Eu vi a versão dublada e os responsáveis pelas vozes dos personagens principais aqui são Rômulo Estrela, Camila Queiroz e o Kleber Toledo. Eles fazem as vozes do Megatron, da Elita e do Sentinel Prime, né, respectivamente. Já na versão original em inglês, os responsáveis por essas vozes são o Chris Hemsworth, o Brian Tyree Henry e a Scarlett Johansson. Mas vale falar também que a gente tem outros nomes conhecidos aí nos outros personagens, como por exemplo o Lawrence Fishburne e o Steve Buscemi. E a direção do longa ficou por conta do Josh Cooley, conhecido por trabalhos como Toy Story 4 e o curta O Primeiro Encontro de Riley. Quando você for assistir o filme, não se esqueça que tem uma ceninha logo depois que o filme acaba, entra um pouquinho de crédito assim, aí já vem uma cena então tipo no meio dos créditos, e tem uma outra pós-créditos também. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações. Não se esqueça, Transformers o início chega aos cinemas no dia 26 de setembro e eu te vejo em breve. Que demais! Não viu nada ainda. Agora é hora de nós reagirmos. Juntos, como um só. Por que ele tá com mordaça? Ele não parava de falar, Até quando ele tava inconsciente? principalmente quando estava inconsciente. Eu falei que não estava forte o bastante.